No coração do Maranhão, em uma das cidades mais antigas do Brasil, repousa um mistério que atravessa gerações. Entre ruas históricas, casarões coloniais e tradições populares, Caxias esconde uma história que poucos ousam investigar. Um poço enigmático, onde a água nunca seca, objetos desaparecem e sons inexplicáveis ecoam em plena madrugada. Moradores chamam de o Poço Sem Fundo. Outros acreditam que seja um portal para o desconhecido. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse mistério e desvendar o que há por trás do Poço Misterioso de Caxias. Caxias é conhecida como a Princesa do Sertão. Com suas igrejas barrocas, casarões coloniais e tradições folclóricas, é um dos berços da cultura maranhense. Mas, além da beleza, Caxias sempre foi palco de histórias estranhas. Aparições de luzes misteriosas sobre os morros. Sons sem explicação vindos da mata. E, principalmente, a lenda de um poço que desafia a lógica. No bairro onde ele se encontra, moradores mais antigos dizem que ninguém ousa se aproximar dele sozinho à noite. Ninguém sabe exatamente quando o poço foi cavado. Alguns dizem que surgiu ainda no período colonial, construído por escravizados para abastecer antigas fazendas. Outros afirmam que é muito mais antigo, obra de povos indígenas que habitavam a região séculos antes. O que intriga é que, desde que existe, o poço nunca secou. Mesmo em períodos de seca intensa, quando rios da região quase desapareceram, a água do poço permanecia cristalina e abundante. E não é só isso. Moradores contam que baldes metálicos e cordas baixados até certa profundidade simplesmente desapareciam. Objetos jogados lá dentro jamais retornavam. E, em algumas noites, sons metálicos ecoavam do fundo, como se algo se movesse nas profundezas. Um dos relatos mais antigos é de seu Joaquim, morador que, nos anos 1940, jurava ter visto uma luz sair do poço e atravessar o céu. Já a Dona Maria, que viveu até os anos 80, dizia que quando criança escutava vozes pedindo socorro vindas da água. Outros contam histórias ainda mais assustadoras. Homens que desapareceram após mergulhar no poço. Animais que evitavam a área, latindo ou miando em desespero quando levados para perto. E até uma lenda de que o poço estaria conectado a uma rede de túneis subterrâneos, ligando-se a cavernas em cidades vizinhas. Para alguns, é apenas imaginação popular. Mas para outros, existe algo muito real acontecendo ali. Caxias foi palco de grandes batalhas durante a Balaiada, movimento popular do século XIX. Há registros de que soldados e insurgentes usavam áreas ao redor do poço como esconderijo. Diz-se que corpos foram jogados lá dentro, na tentativa de ocultar os mortos da guerra. Essa teoria explicaria os sons de lamentos que muitos afirmam ouvir durante a madrugada. Outros acreditam que o poço seria um túmulo coletivo, onde histórias de sofrimento se transformaram em energia misteriosa. Geólogos que estudaram a região levantam algumas hipóteses. O poço poderia estar conectado a um lençol freático subterrâneo de grandes proporções. O desaparecimento de objetos talvez fosse causado por correntezas internas. E os sons poderiam ser resultado de gases escapando do solo. Mas mesmo com explicações científicas, muitas perguntas permanecem. Por que a água nunca acaba? Como objetos grandes podem desaparecer sem deixar vestígios? E por que os relatos de luzes e vozes continuam até hoje? Até hoje, o mistério permanece vivo. Em 2017, um grupo de jovens decidiu filmar o poço com um drone. Quando a câmera se aproximou da borda, o equipamento travou e caiu. O aparelho jamais foi recuperado. Em 2021, turistas que visitavam a cidade relataram ouvir batidas metálicas vindo do fundo, seguidas de um forte cheiro de enxofre. E moradores mais recentes dizem que, em noites de lua cheia, o poço parece refletir uma luz azulada, como se algo brilhasse em suas profundezas. Alguns acreditam que o poço seja uma obra comum, apenas cercada de lendas. Mas, para muitos moradores, ele carrega uma maldição antiga. Alguns dizem que é a fúria de escravizados mortos durante a construção. Outros acreditam que seja um portal para outra dimensão, explicando o sumiço de objetos e o eco de vozes. E há quem veja nele uma prova de que a cidade guarda segredos subterrâneos nunca revelados. Curiosamente, nunca houve um estudo oficial aprofundado sobre o poço. As autoridades locais parecem evitar o assunto. Talvez por medo de alimentar as lendas. Talvez porque o mistério seja conveniente para o turismo. O fato é que, mesmo em pleno século XXI,
ninguém ousa mergulhar fundo no enigma. Hoje, o Poço Misterioso de Caxias é conhecido apenas entre moradores e curiosos. Não há placas, não há registros oficiais. Ele existe como uma cicatriz na memória da cidade, um ponto de encontro entre o real e o inexplicável. Quem se aproxima garante sentir um arrepio na espinha. E quem olha para dentro jura que a escuridão parece engolir o olhar. O Poço Misterioso de Caxias permanece intocado, cercado de histórias, lendas e silêncios. Talvez seja apenas um poço comum, alimentado por um lençol freático. Ou talvez seja muito mais do que isso. Um portal para outras realidades? Um túmulo coletivo de almas esquecidas? Ou a prova de que, por mais que a ciência avance, ainda existem mistérios que desafiam nossa compreensão? E você? Acredita que o poço esconde apenas água ou algo muito mais profundo?